Uma boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje é um momento de muita alegria para nós, um momento de muita satisfação para nós. Nós estamos contando aqui com um jovem extraordinário, grande trabalhador da doutrina, o Vitor Sônico. E nós o convidamos para participar essa noite, para ele trazer um pouquinho dos seus conhecimentos para nós, que isso aí eu acho que vai ser de agrado de todos. Então, seja bem-vindo, Vitor, e por gentileza, eu vou fazer agora a prece de abertura. Logo após a prece, eu passo a palavra para você se apresentar, para o pessoal conhecer você, tá bom? Porque nem mesmo eu conheço tudo que você faz, nem eu mesmo eu sei, tá? Tá bom. Então, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos sob o seu santo nome para aprendermos um pouco mais do seu Evangelho e dessa doutrina bendita que é a doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa nesta noite o jovem Vitor Sônico, para que ele seja inspirado e possa trazer um pouco dos seus conhecimentos para nós na noite de hoje. E com a sua permissão, Senhor, nós damos início ao nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Bom, Vitor, fale um pouquinho de você, para a gente conhecer um pouco de você. Beleza. Meu nome é Vitor, eu sou um dos participantes do canal Aprendizes do Evangelho, que está sendo gerenciado no momento por mim e pela minha namorada, Lavínia Fernandes. Nós estamos organizando, né, então, a página Aprendizes do Evangelho. Vocês podem encontrar aqui no Instagram, @aprendizese. Estamos no momento no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok. O TikTok ainda está um pouquinho parado, a gente precisa de por novos conteúdos, mas estamos atuando nessas 5 redes sociais para que a gente possa ali buscar levar a mensagem da doutrina, a mensagem do Evangelho de forma aí acessível para todas as pessoas. Temos aí alguns projetos de lives que nós fazemos aí com a Turma da Mocidade. Temos várias séries de estudos, o Abrindo os Textos, Minutos com Joana de Ângeles, a Árvore do Evangelho, a Luz do Evangelho. Logo, logo já vamos iniciar uma nova série chamada Palavras de Chico Xavier. Talvez alguns aí me conheçam pela série das histórias de Francisco de Assis, que a gente gravou aí numa forma mais de teatro. Nós buscamos levar de todas as formas possíveis, né? Temos postagens aí diárias no Facebook, Twitter, Instagram. Então fica o convite aí para todo mundo que quiser conhecer. Joga aí o @aprendizes no Instagram, no Facebook, coloca Aprendizes do Evangelho no YouTube, vai encontrar várias entrevistas nossas, com conteúdo aí com vários palestrantes, que a gente busca aí sempre levar aí a mensagem do Evangelho. Então, acho que a princípio são esses aí os trabalhos aí que os aprendizes estão realizando no momento. Temos aí alguns projetos futuros aí que logo, logo vai estar chegando. E é claro, não se esqueça, aproveitando que entrar lá, dá uma olhada nas palestras de Jerônimo Mendonça, que a gente colocou recentemente aí no canal do Aprendiz, no canal ali do meu pai, no do Ariovaldo e também do Instituto Eurípides Barçanufo, que vai encontrar lá 20 e poucas palestras assim, inéditas a respeito de Jerônimo Mendonça, conteúdo assim, algumas até já estavam disponibilizadas de outras formas, mas muitas delas aí que não tinha assim, registro algum, a não ser aquelas gravações aí que nós finalmente conseguimos disponibilizar em forma de vídeo. Então é um conteúdo bem bacana para todo mundo que tiver com vontade de conhecer a parte da doutrina, conhecer melhor as palavras do Evangelho, dá uma acompanhada lá, Aprendizes do Evangelho, que vai ter bastante conteúdo aí, e que em breve teremos aí novos conteúdos a serem disponibilizados aí, especial aqui com Palavras de Chico Xavier, que vai ser uma nova série que deve surgir daqui 1 ou 2 semanas, mais ou menos, já deve estar surgindo. Puxa Acho vida. que a princípio é isso mesmo, as atividades que estamos no momento. Quantos anos você tem, Vitor? Eu tenho 19 e a Lavínia, que me auxilia, tem 18. Nossa, 19 anos com todos esses projetos, com todo esse trabalho. Tá vendo? Sabe o que é isso, Vitor? Os espíritos
do projeto de reencarnação, de regeneração, estão voltando, né? Esses espíritos com outros gostos, outras tendências, né? Outras vibrações espirituais, com um outro crescimento espiritual, estão chegando agora. Você é um deles. Seja bem-vindo à Terra, Vitor? Espero que você goste aqui do nosso Que é planeta. isso. Tô trabalhando para conseguir ainda permanecer na Terra, isso sim. Tô muito longe de qualquer virtude. Verdade, muito bem. Então, agora com você a palavra para você nos trazer um pouquinho dos seus ensinamentos na noite de hoje. Qual é o tema que você escolheu mesmo? Eu separei aqui uma passagem, né, fazer uma referência com duas passagens do Evangelho. Então, eu dei o nome de Os Vasos Escolhidos, né, fazendo uma referência tanto a quando Jesus fala para Ananias a respeito de Paulo de Tarso, este é o meu vaso que eu escolhi para levar a minha mensagem, como quando Paulo vai usar a expressão falando que nós somos vasos de barros. Então, fiz essa referência, o nome Vasos Escolhidos, que é justamente me dando a ideia que a mensagem não é nossa, somos vasos a levar essa mensagem adiante. Legal. Então, bom trabalho para você, Vitor. Agradeço em muita oportunidade. Pode ir então? Beleza. Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço muito, imensamente a oportunidade. Agradeço a casa aqui, ao Ariovaldo, pelo convite, pela oportunidade de dar a nossa pequena contribuição que seja a respeito da mensagem do Evangelho. Não que nós em si tenhamos algo que possamos levar à frente, mas a mensagem do Evangelho em si merece ser levada, que nós possamos ser aqui meros instrumentos da espiritualidade, instrumentos de Deus, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, possa tocar e atingir novos corações. Então, como eu estava falando aqui para o Ariovaldo, nós selecionamos uma mensagem, um tema chamado Os Vasos Escolhidos, fazendo referência a duas situações da vida de Paulo. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, um dos grandes divulgadores da Boa Nova, e que antes era Saulo de Tarso, um dos maiores dos perseguidores que o cristianismo já viu. É interessante quando nós olhamos a vida de Paulo, né, e consequentemente de Saulo, nós podemos ver que a vida dele se se divide em dois momentos: antes e depois da estrada de Damasco, antes e depois do contato com Jesus. Da mesma forma que a nossa linha cronológica, nossa linha do tempo, nós dividimos em anos antes e depois de Cristo, podemos também dividir a vida de cada criatura em antes e depois do seu contato com Jesus. E assim também é com Paulo de Tarso. Antes era Saulo, depois Paulo. Saulo, o grande, Paulo, o pequeno, compreendendo que era necessário ele diminuir para que Jesus crescesse no seu coração. Um trabalho de tamanha transformação moral ao longo dos anos, ao longo de mais de 30 anos em trabalho incessante a favor da Boa Nova, que, depois de toda a sua renovação, pôde dizer: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a compreensão de que ele servia ali como um mero instrumento da espiritualidade. Quando ele diz, por exemplo, para uma comunidade, né, em que havia um debate, falando, não, porque Paulo é que está com a razão e um outro dos discípulos chamado Apolo, né, então o outro Apolo está com a razão, que ele vem falar: eu plantei a semente, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento à planta. Então cada um aqui faz a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, mas sem Deus, nada, nenhum dos nossos esforços seria produtivo. Sem Deus, tudo aquilo que nós teríamos a ofertar não passaria de lama. E é interessante porque com Deus faz surgir nessa lama o lírio. O lírio que é uma das flores mais belas que cresce em meio ao lamaçal, mostrando que mesmo em meio à podridão que muitas vezes há em nosso íntimo, há ali plantadas preciosas sementes esperando para desabrochar. E com Saulo nós vamos ver justamente isso, que a partir do seu encontro de Jesus, todas as sementes que já estavam ali, todas as virtudes em estado latente, começam a desabrochar. E ao longo de sua vida nós vamos vendo cada vez ele se integrando mais com a mensagem do Evangelho, de forma que nós não vamos aprender com Paulo apenas através das cartas que ele enviou,
mas vem da sua própria vida. De forma que as cartas verdadeiras que ele mandou não eram aquelas que ele escreveu de próprio punho ou que narrou e algum escriba escrevia, mas sim aquela que através da sua própria atitude no seu dia a dia, escrito ali no seu próprio coração, como ele mesmo vai dizer, sejamos as cartas vivas do Cristo, escritas não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Então que o evangelho seja lido, não através de algo que nós vamos escrever, mas através de nossas próprias atitudes, nosso próprio comportamento. Mas até lá, quão longe ainda estamos? Quanto que muitas vezes nós damos maior importância a nós mesmos do que a mensagem em si. E é isso que Paulo vai então combater. Vai combater a vaidade, o orgulho de que nós muitas vezes achamos que nós somos indispensáveis. Somos assim, a última bolacha do pacote espiritual. Achamos que sem nós, Deus não poderia fazer nada. Esquecendo que é justamente o contrário. Nós, sem Deus, não poderíamos fazer nada. Então é muito interessante porque Saulo, indo ali perseguir os cristãos em Damasco, indo perseguir um homem chamado Ananias. Entrando ali na cidade, eis que Jesus lhe aparece, com toda a sua glória, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, então, tomado ali de assombro, vira e fala: Senhor, quem sois vós? No que Jesus responde: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então Saulo é tomado ali por um espanto, compreendendo que a vida toda que ele buscava servir a Deus estava justamente indo num caminho contrário. Ele, de joelhos, então diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele começa a aceitar então a sua condição como um instrumento de Deus, como servindo para que Deus cumpra o seu propósito através dele, de forma realmente se deixando ser um instrumento e não achando que as suas ideias estavam acima das de Deus. Então, acabando ali o seu encontro com Jesus, de tamanha luz que ele enfrenta, ele fica cego. Durante 3 dias ele fica cego em Damasco, até que Ananias, o mesmo Ananias que Saulo tinha ido perseguir, Ananias recebe uma visão de Jesus que lhe diz: Ananias, Ananias. Ele responde: Eis-me aqui, Senhor. Então Jesus diz para ele: vai no local tal, e passa-lhe toda a informação, e vai até Saulo de Tarso para lhe restituir a vista. E daí Ananias fala: Senhor, tem certeza? Saulo, aquele que era o grande perseguidor nosso, aquele que estava vindo aqui para nos matar? Então Jesus vai dizer: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido, que eu escolhi para que leve adiante a mensagem do meu evangelho. E ele ainda vai aprender o quanto terás de sofrer por amor ao meu nome. Ananias vai então ao encontro de Saulo, como a ovelha que vai em direção ao lobo, não para ser devorada, mas para tocar o coração do lobo feroz, transformando então também uma ovelha. Então Ananias vai em direção a Saulo, não para mais sofrer a perseguição que Saulo estava levando, mas para que, diante desse contato divino, em que Jesus envia realmente, como havia dito, eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, envia Ananias até Saulo para restituir-lhe a visão. E então Saulo ali se transforma, começa ali a buscar aprender mais sobre a mensagem do evangelho, porque compreende o quão grande foi a misericórdia do Cristo para com ele. A partir desse momento, já transformado, ainda não adotando o nome Paulo, mas já adotando o comportamento de Paulo, vai mudar completamente a sua forma de viver. Não mais vivendo como um doutor da lei, mas como um simples tecelão. Não vivendo nas altas comunidades de Jerusalém e exterior, mas caminhando pela Europa e pela Ásia inteira, em todos os lugares que lhe era possível, a fim de levar a mensagem do Evangelho, a fim de levar a mensagem consoladora e renovadora do Cristo, a mensagem que transforma os corações.
E aí que chega a parte mais bela. Porque ao longo desses 30 anos que Paulo, então, vai agora trabalhar em favor do Cristo, tantas perseguições ele sofre, mas, diante de tudo isso, mantém ali uma integridade total. Mantém-se fiel a Cristo até o fim. De forma que, justamente, muitos, olhando a Paulo, viam ali a mansuetude e o amor do Cristo se exteriorizando através dele. De forma que Paulo ali tocou inúmeros corações que, vendo o comportamento de Paulo, se inspiravam e resolviam também ser cristãos. O evangelho não era então lido num texto, num pergaminho, num livro, mas sim era lido através da própria atitude de Paulo. E aí que chega o grande perigo. Porque então Paulo podia voltar às linhas do farisaísmo e achar que era ele o grande responsável pelo sucesso do cristianismo. Achar que era através dele que o cristianismo iria prosperar. E então, quando tantos chamavam ele de vaso escolhido, ele vai numa carta dizer: se sou um vaso de argila, um vaso de barro. E é interessante essa reflexão, porque se eu pegar aqui uma taça, uma jarra de água, uma jarra cristalina com água também cristalina, aquela água assim fresquinha, quem teria vontade de tomar? Provavelmente muitos de nós. Daí se eu pego uma argila e faço ali um copo com essa argila e encho o copo de argila com essa água, vai passar um tempo e a água vai ficar o quê? A água vai ficar marrom ali, suja como barro. Vai ficar enlamacenta. Eu pergunto, quem teria vontade de tomar essa água que está naquele copo de barro, de argila? Provavelmente nenhum de nós. Porque a água ali estaria suja. Então Paulo vai dizer, se sou um vaso na qual vai ser transportado a mensagem do evangelho, que é a água, a fonte de água viva que o Cristo apresentou para a samaritana, se o evangelho é essa água cristalina, e eu sou o vaso na qual vai transmitir esse evangelho, sou um vaso de argila. A minha preocupação é levar essa água para frente, entregá-la da forma mais cristalina possível, sem que eu corrompa essa água, sem que eu corrompa o evangelho. Nós estamos todos aqui buscando alcançar a condição do sal da terra, a luz do mundo. O sal da terra é aquele que é incorruptível, que é colocado sobre o alimento para preservá-lo. Mas antes de sermos realmente esse sal que preserva o alimento puro do evangelho, somos primeiro vasos de barro. E nosso primeiro esforço deve ser para o de não o contaminar, ou de pelo menos o contaminá-lo o mínimo possível. Antes de nos preocuparmos em sermos nós aquele que preservamos a mensagem do evangelho, devemos primeiro nos questionar se não estaríamos nós, em primeiro lugar, contaminando essa água do evangelho. Então, a partir daí, quebra-se todo o personalismo, toda a ilusão de personalidade, de se falar, eu que estou levando a mensagem. Muitas vezes, até agora aqui, surge a situação que fala, o palestrante veio trazer, o que o palestrante veio falar? Qual que é a sua mensagem? A mensagem não é nossa. A mensagem é do Cristo. A mensagem é de Deus. Somos aqui mensageiros, carteiros. Quando você recebe uma carta do correio, você abre e fala, que legal o que o carteiro me escreveu? Ou você fala, que legal o que o meu parente lá de longe me mandou? De quem que é a carta? Do carteiro ou do autor? Se a gente até puxar para um vocábulo mais moderno, quando a gente recebe uma mensagem do WhatsApp, é a pessoa do outro lado que me mandou ou foi o próprio WhatsApp que mandou? Então, de quem que é realmente o mérito da mensagem? Se não daquele que enviou. Quando muitas vezes vamos falar com uma pessoa que não fala a mesma língua que nós, daí nós temos ali um intérprete, um tradutor. Então eu falo uma expressão ali em português e eu estou falando para alguém ali que fala apenas inglês. E o tradutor vai fazer a tradução.
a pessoa que eu estava falando, ela vai agradecer, se eu falo algo gentil, ela vai agradecer a mim ou ao tradutor? Foi o tradutor que disse aquilo ou simplesmente traduziu o meu pensamento? O mérito, quando a gente pega os palestrantes, às vezes, ali que fazem palestras no exterior, o Divaldo, o Arthur Valadares, que fizeram já palestras nos Estados Unidos e mundo afora, que eles fazem ali a palestra e tem o tradutor ali do lado. Quem que está realmente ali levando a mensagem? Quem é aquele ali que está expressando as palavras? É o tradutor que simplesmente pega, traduz e entrega? Ou é aquele que está lá levando à frente? Então, a grande questão aqui é: somos simples tradutores, transmissores, médiums da mensagem do Evangelho. Quando Chico recebia uma carta psicografada, a carta era dele ou do Espírito? A gente pega, por exemplo, deixa eu pegar aqui um livro. Que boa nova. Chico Xavier, aqui, pelo Espírito Humberto de Campos. O livro é de quem? É do Chico ou é do Humberto de Campos? Pelo Espírito de Humberto de Campos. A mensagem veio pelo Espírito. Chico era o médium. O livro não foi feito pelo Chico, e sim pelo Espírito. Então, quando nós pensamos nisso, somos todos nós médiums da mensagem do Evangelho. Nosso objetivo é levarmos essa mensagem da frente, buscando o máximo possível não corrompê-la. Não achando que a mensagem é nossa, porque nada mais fazemos que o trabalho de um papagaio, de repetir e levar adiante. O mérito todo é do Cristo. O mérito todo é de Deus. Não nos coloquemos nessa condição de achar que sem nós o cristianismo não existiria, sem nós o espiritismo não existiria. Paulo vai dizer: somos vasos de barro. O barro ali que representa a humildade, de compreender ali a sua condição, de saber que você está lá sim trabalhando para levar a mensagem adiante, mas buscando fazer todo o possível para não contaminar essa mensagem. Para que depois, lá na frente, domando as dificuldades do próprio coração, possamos não ser mais vasos de barro, mas sim filtros de barro, em que filtremos toda impureza para fazer transmitir apenas a mensagem pura e cristalina, como nos foi entregue. Então aí surge esse questionamento, surge essa reflexão. De que forma nós temos agido? Paulo era o vaso escolhido. Mas nós sabemos que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ainda assim, no plural, poucos os escolhidos, não é só um. Não foi só Paulo que foi escolhido. Todos nós somos chamados por Deus incessantemente para cumprirmos essa função de vasos. Mas será que nós já temos tido a humildade e a pureza de coração bastante para sermos os tais escolhidos? Deus nos chama para agirmos como esses vasos de barro, levando a mensagem adiante. O nosso dever é buscar sempre levá-la adiante da forma mais pura possível. E daí a gente olha a história das religiões como um todo. Vejamos as leis mosaicas ali que Moisés passou para o povo. Vejamos as leis, né, os 10 mandamentos. Vejamos ali quando ele pega em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás a Deus de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Levítico, capítulo 9, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos 10 mandamentos, quando diz não matarás. E daí os fariseus iam lá e por causa que uma pessoa trabalhou em dia de sábado ou fez algo que ele considerava uma blasfêmia, ia lá e apedrejava. Você está cumprindo as leis de Deus da forma mais fiel possível? Transmitindo para frente da forma mais pura que você consegue? Quando Cristo veio e disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E daí os cristãos foram lá e fizeram as cruzadas, fizeram ali a Inquisição. Estão transmitindo a mensagem do Evangelho da forma mais pura possível? Quando nós, no meio espírita, ouvimos:
fora da caridade não há salvação. E condenamos o nosso semelhante, porque não age da mesma forma que nós. Porque não aderiu à mesma crença, porque acha que a técnica do passe deve ser assim ou assado. E por causa disso, geramos problema com o nosso irmão, criticamos, brigamos com o nosso semelhante por causa de situações externas. Temos transmitido a mensagem do Evangelho da forma mais clara possível, a mensagem do Espiritismo? Ou temos, novamente, como em tantos séculos atrás, contaminado a mensagem de Deus com as impurezas do nosso coração? E isso não é simplesmente quando chegamos aqui na frente, fazemos uma palestra ou estamos ali numa reunião de diretoria do centro. É em cada ato, em cada gesto, em cada momento, cada pensamento que vibra no nosso coração, em nossas mentes, em cada palavra exteriorizada por nossa boca, em cada olhar ao nosso semelhante. No ambiente da nossa casa, principalmente nessa pandemia, que convivemos com nossos familiares, temos tido a indulgência, a paciência, a benevolência, ou muitas vezes por situações, por comportamentos que não gostamos, agimos ali de forma, nem como juízes, mas como verdadeiros carrascos, já condenando o nosso irmão, nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso marido, esposa, porque tem uma postura diferente do que a gente concorda. Estaremos ali transmitindo a mensagem da Boa Nova com toda a clareza e a pureza do coração? Estaremos transmitindo a água da forma mais cristalina, como nós recebemos? Ou essa água, ao entrar em contato com o barro que há em nós, temos apenas sujado essa água, deixado ela não potável, não sendo aceita para ser bebida? Porque Jesus disse para a mulher samaritana: se soubesses quem é esse que está aqui à sua frente, lhe pediria, ele lhe daria água viva, que se torna no coração da criatura uma fonte a jorrar água viva aos todos os que o cercam. Porque aquele que beber desta água, se referindo à água material, terá sede novamente. Agora, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Com que audácia vamos nós contaminar essa água tão cristalina que mata a sede do viajor? Com que audácia nós podemos achar que nós somos os donos dessa água, que somos os donos da verdade, que apenas através de nós que o Espiritismo, o cristianismo poderá prosperar? Somos vasos de barro. Se somos escolhidos pela espiritualidade para um trabalho, busquemos afastar de nós qualquer sentimento de personalismos. Jesus disse, ao completares uma obra, dizei, sou um servo mau e infiel. Não fiz nada mais do que me foi pedido fazer, do que me foi ordenado fazer. Jesus questiona, de acordo com os costumes da sua época, quando um senhor ali rico, vai lá para se alimentar, e o servo de sua casa prepara toda a refeição, ele vai e diz, ou melhor, vai lá, colhe todos os alimentos, ele por acaso vai lá e diz, muito bom, você fez algo muito bem feito, coma primeiro aqui e depois eu como também? Ou por acaso diz, vai agora e serve a mesa, arruma tudo e depois que eu comer, poderás comer. Depois que eu estiver satisfeito, que irás comer. Nós não somos aqui os senhores, somos os servos. Nós não estamos aqui para mandar, mas para obedecer. Jesus disse, se eu que sou o mestre e o Senhor, lhes sirvo uns aos outros e lavo os pés uns dos outros, vós também sejais servos uns dos outros e lavai os pés uns dos outros. Porque o maior dentre vós será o vosso servidor, e o maior no reino dos céus será aquele que se fizer do servo de todos. Então, deixemos de lado esse sentimento, muitas vezes, que brota em nós de orgulho, de vaidade, falar, olha só o que eu estou fazendo em nome da doutrina. Busquemos refletir de forma contrária. Já terei eu alcançado
a pureza de transmitir essa água da forma que me foi entregue? Levar essa água para frente sem contaminá-la de forma alguma? Até o ponto que realmente sejamos o sal da terra, lançado sobre o alimento do Evangelho, o pão do céu, aquele realmente que vem e mata toda a fome. Então já somos nós, por acaso, esse sal que é jogado para conservar esse alimento sagrado, esse verdadeiro maná? Se nós ainda não alcançamos essa condição, reflitamos primeiro nas primeiras virtudes. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que têm a humildade de reconhecer a própria pobreza espiritual, porque estarão dispostos a trabalhar na própria renovação e construir em seus corações o reino de Deus, o reino dos céus. Então, trabalhemos primeiro nesse nosso barro. Tenhamos a paciência para cultivar a semente do lírio que há em nós, esperando para germinar. Porque se nós ainda olhamos para o nosso íntimo e vemos apenas esse barro, esse lamaçal a contaminar tudo à nossa volta, lembremos que Deus plantou ali no meio uma preciosa semente, esperando para desabrochar. Então, ao mesmo tempo, a consciência da nossa ignorância, mas a esperança em dias melhores, a esperança numa vida melhor, com o desejo de que um dia possamos também ser cartas vivas do Cristo e dizer junto com Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não é a minha mensagem que importa, mas a mensagem do Evangelho que através de mim vive. Para finalizar, gostaria de trazer aqui uma última reflexão, em que em várias de suas viagens, Paulo ia lá e realizava os chamados milagres, curando muitas pessoas. E que o texto não diz que Paulo realizava as curas, Paulo realizava os prodígios, mas o texto diz: e Deus realizava inúmeros prodígios. Inverti aqui, me confundi com, sei lá com o que eu confundi aqui. Mas Deus realizava muitos prodígios através das mãos de Paulo. Não é Paulo quem realizava, era Deus que realizava através dele. Ele era um instrumento. Busquemos alcançar essa compreensão. Assim como Paulo, Francisco e muitos outros compreenderam. Como, por exemplo, quando Francisco vai dizer: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Busquemos, então, ser esses instrumentos. Se Deus nos escolheu para uma tarefa, se somos, então, esses vasos escolhidos, lembremos, primeiro, que somos vasos de barro e busquemos o máximo que nos for possível não contaminar essa mensagem do Evangelho. Deixo aqui não as minhas reflexões, não a minha mensagem, mas a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, sendo aqui apenas um mero instrumento pela qual essa mensagem é passada para frente. Agradeço imensamente aqui a casa, a oportunidade de estar aqui. E termino apenas dizendo: sou um servo mau e infiel, não fiz nada mais do que me foi ordenado fazer. Que possamos todos ter essa compreensão e trabalharmos juntos para que a obra do reino de Deus, a obra do Cristo, seja construída um dia aqui, através de nossas próprias atitudes. Muito obrigado, agradeço imensamente aqui a oportunidade, o convite. Poxa, Vitor, que coisa linda. Didática, foi muito didático, muito humilde, e nos trouxe um ensinamento e uma responsabilidade muito grande. Nós temos que nos manter limpos para transmitirmos sem macular a mensagem do Cristo que passa pelas nossas mãos. Muito obrigado, Vitor. Foi um ensinamento muito bom da noite de hoje. Fiquei muito feliz, principalmente vendo um menininho desse aí, de 19 anos de idade, com tanta disposição, com tanta desenvoltura, né? Bacana, Vitor. Esperamos contar com você mais vezes entre nós. Que você venha outras vezes. Não, que vai vir, vai vir. Agora, eu espero que você consiga um espaço na sua agenda,
Não como hoje, que nós te convidamos em cima da hora, né? Sem dar chances de você recusar. Mas nós vamos precisar de você outras vezes. Muito obrigado por tudo, viu, Vitor? Dá um abração no seu papai, na sua mamãe, Eu todos que em agradeço. casa. E nós amamos muito você pelo trabalho que você faz, pelos seus projetos. Que Jesus o abençoe, que você seja muito feliz. Muito obrigado.